se contorceu de dor o dia que Jesus morreu. Trevas na terra em pleno meio-dia. Coisa fenomenal, né? Por isso que eu falo que o cristianismo é uma fé de gente grande, sabe? Acontece coisa no cristianismo que só o cristianismo, irmã Vera, tem. Só o cristianismo. Só nós acreditamos. Nossa fé está centrada num Senhor que está vivo. É um negócio impressionante. Um dia eu estava conversando com um amigo meu que é muçulmano, eu falei, mas depois conversa. Eu falei, mas você pode visitar o túmulo da pessoa que você serve, eu não posso. Você vai lá em Meca, fica rodeando lá. Lá está enterrado o seu profeta, o meu não, está à direita do Pai. Só o cristianismo, servimos um Deus que está vivo. Há mais de 13 bilhões de anos-luz. Hoje eu estava vendo outro especial sobre o tamanho do universo. Tem estrelas que estão a mais de 13 bilhões de anos-luz da Terra. 13 bilhões. Não é brinquedo não, menino. Você entenda isso. 13 bilhões de anos. Obrigado, Tony. Alô. Deixa eu voltar aqui. Não é 13 semanas, 13 bilhões de anos, irmão Antônio. Mas de anos-luz. É 300 mil quilômetros por segundo. O homem está longe, não está? E perto aqui no nosso coração. Então, a pergunta, meu irmão, existe alguma fé que seja de tamanha profundidade igual essa? Claro que não, né? Só o cristianismo. Falou para me esperar ali um pouquinho. Vou falando aqui. Opa, melhorou. Opa, é esse aqui, Hugo? Eu vou ficar com esse aqui agora? Ah, vou ficar com esse? Então vou tirar esse tempo daqui. Pode tirar esse? Pode tirar. O Hugo mandou, tira. Eu sou um menino muito obediente. Dou. Você devolve? Assistente Josi. Nós que às vezes frequentamos academia para fazer teologia, a gente tem uma... O povo tem um negócio de inventar uns negócios, né? Então eles falam lá que a gente tem 3 tipos de sermão que a gente pode fazer, irmã. O primeiro tipo de sermão é Primeiro que eu não gosto nem desse termo, sermão. Um dia eu falei aqui na igreja que pregação para mim é um pregão grande. Uma mulher que estava aqui gostou, não. Falou que eu estava brincando com coisa de Deus. Porque para mim a gente faz uma reflexão, um negócio de sermão, pregação. É uma reflexão que a gente faz uma... compartilha de acordo com o que o Espírito Santo coloca na mente da gente. A gente compartilha valores do Evangelho. Isso é uma reflexão que a gente faz. Então a gente aprende que essas reflexões, ela pode ter 3 tipos. Ela pode ser textual, Beto. Você vai aprender isso, viu, Jô? Uma reflexão textual é quando a gente pega uma ideia principal, um verso, um texto, mas pega uma ideia principal. Por exemplo, João 3,16. Deus demonstra para a gente um amor impressionante que a gente não pode explicar. Então você pega só, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho, para que todos aqueles que nele não pereçam, tenham vida eterna. Você vai falar sobre o amor de Deus de forma assim incondicional. Isso é um sermão que a gente chama de textual. Mas às vezes a gente tem um sermão expositivo. É o segundo tipo de sermão que a gente tem, que a gente pega uma reflexão que é em cima de um contexto. O pastor Antônio gosta muito desse tipo de sermão. Semana passada, quando ele está falando sobre Abacuque, então ele não pode falar que Abacuque era um cara que ficava indignado com certas coisas que aconteciam na época dele, sem ele contextualizar, senão ele não vai entender.
Então você precisa contextualizar tudo. Você falar que Jonas estava aprontando e Deus colocou ele no lugar dele, você tem que contextualizar. Então esse é um sermão ou uma reflexão que a gente vai chamar ela de expositiva. Mas a gente às vezes tem um sermão que a gente chama de temático. O que é um sermão temático? É quando você pega um tema, em cima desse tema, você vai desenvolver a sua reflexão sem se prender em nenhum texto. Então você vai andar pela Bíblia em vários locais e você vai validar a sua reflexão em cima de vários e diferentes textos. Eu vou fazer um sermão hoje, então, nessa direção, falando de Páscoa. Um sermão temático que eu intitulei ele Páscoa, Liberdade e Reconciliação. Para mim, Páscoa é uma firme definição na vida do cristão que o melhor está por vir. Páscoa é a nossa plena convicção que o melhor está por vir. Quando eu estava conversando na segunda-feira com a irmã Dorcas, irmã Dorcas vai fazer 95 anos esse ano. Mas é uma criatura que tem um nível de discernimento que dá de longe no filho, viu? No que diz respeito à capacidade dela, assim, ela está ligada em tudo, assim. Impressionante, de forma impressionante. No filho, nem mim, nem vocês também. Fica achando graça, não. Vocês também. Mas, assim, o que me impressiona no caráter da irmã Dorcas é, assim, a plena convicção que ela tem de que ela está vinculada ao reino de Deus de uma forma definitiva, que ela está aqui de passagem ao longo dos seus 95 anos. Ela foi alcançada pela graça de Deus e que isso aqui é passageiro. E que a contribuição que ela deu e dá para o reino de Deus tem reconhecimento. E ela estava lá com o Josi conversando e pegando o microfone, o gravadorzinho dela e mostrando o Josi que ela ainda tinha alguns hinos que ela precisava fazer uma gravação. Uma mulher com 95 anos, né, velho, que ainda compondo. E falava com a gente, tudo para o rei, tudo para a honra e glória do meu Senhor Jesus. Vocês entendem, então, que uma pessoa assim, ela passa da morte para a vida, da morte para a vida. Então, essa é a beleza do cristianismo, essa é a plena convicção que a gente tem que nossa morte é uma vírgula, não um ponto final, a gente começa a viver. Então, a gente pode ficar triste. O dia mais triste da minha vida, com certeza, foi o dia que minha mãe partiu e Josi me deu a notícia. Olha, sua mãe está com Jesus, partiu para a glória. E hoje de manhã cedo eu vinha pensando nisso. Cara, como é que tem umas religiões que pensam que você, para estar com Deus, irmã Vera, tem que reencarnar milhares de vezes para poder descansar? Pelo amor de Deus, como é que eu vou acreditar nisso? Que negócio que cansa. Tem umas religiões cristãs que entende que você morre e você fica lá dormindo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, séculos. Eu creio num cristianismo que Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que diferença desse cristianismo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é fantástico. Sabe, meus irmãos, um dia Deus resolveu acabar com o mundo com um dilúvio. A gente acredita nisso também. Algumas pessoas falam que o dilúvio foi numa certa região, outras pessoas falam que foi universal. Não interessa, como dizia minha mãe. O que a Bíblia está dizendo, eu acredito como ela diz. Por isso que minha mãe dizia, se a Bíblia dissesse
que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. Imagina uma baleia engolir Jonas. Se a Bíblia diz, eu acredito. Um dia Deus acabou com a humanidade, até porque a humanidade estava longe de Deus. Ficou uma família só, irmão Antônio, só a família de Noé. Os descendentes de Noé deram origem a vários povos que estão esparramados aí pela terra. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eu cansava de pregar lá na África, esse preconceito que eles têm, porque eles acham que é povo amaldiçoado, porque eles vinham da descendência de Cã. E eles achavam que, ainda se fala isso, viu, irmã Vera? Que os descendentes de Cã é amaldiçoado. Ainda fala até hoje. E eu ficava levantando mortice da cabeça, pelo amor de Deus. Mas é assim, o que se crê é que Jafé originou o povo asiático e o povo europeu. Cã, ou Cão, algumas traduções, originou os povos africanos e os povos palestinos. E o Sem originou o povo do Oriente Médio, aí estão os hebreus, o povo semita, por isso que a gente fala até hoje, ou chama os hebreus de semitas. No ano 2116, Guidos, faz tempo, não faz? Antes de Cristo, 2116, Tera era o pai de Abraão. Ele era descendente de Sem, então ele era um semita. Ele sai com Abraão, com Sara, e com um sobrinho que tinha ficado órfão, chamado Ló. Ele sai de Ur dos Caldeus, e ele vai rumo a Canaã. Presta atenção, Canaã. Quando a gente fala de Canaã na nossa cabeça, a gente lembra de quê? Terra prometida, né? Eu estou falando muito antes de Moisés, Josué, Canaã. Eles estavam indo para Canaã. Essa família aí, de Tera, e Ló era filho de Arã, o irmão de Abraão, na época chamava Abrão. Eu tenho para mim que Tera saiu de lá porque ele perdeu esse filho que chamava Arã. Ele ficou desgostoso lá com o local. Ele saiu por livre vontade, mas ele parou no meio do caminho. Por que eu tenho para mim que ele parou em Arã? Porque o filho dele chamava Arã. Não, aqui é uma cidade que tem o nome do meu filho, vou ficar por aqui. Eu também ficava. Se eu chegasse no lugar e falasse assim, aqui chama Lucas, eu vou ficar por aqui mesmo, ver se vai dar certo. Então ele parou lá em Arã, lá ele morreu, Tera morreu lá. Mas Abraão ficou lá com Sara, e Abraão ganhou dinheiro que só lá, irmão Antônio, investiu na bolsa lá. E deu certo, não levou nenhum loss. Eu de vez em quando tomo cada loss, mas tem muito gain também. De vez em quando eu tenho umas conversas textas com o Igor, meu filho. Como é que foi hoje o dia, filho? Foi um loss danado, pai. Eita, eu também. Mas tem dia que é gain, uma vez. Então Abraão teve muito gain lá, ganhou dinheiro que só, ficou muito próspero. Um belo dia, Deus chama Abraão e fala, vaza daqui. Eita! Não, Vera, como é que pode isso? Vamos estar próspero na terra, e Deus, agora não foi igual Tera, não. E Deus chamou Abraão e falou, cai fora daqui. Larga a mão desses parentes. Nós temos muita dificuldade disso, viu, José? Largar a mão de parente, viu? Mas Deus falou com Abraão. Largue sua parentela, rapaz. Isso porque eu vou te fazer de você uma grande nação. Isso está lá em Gênesis, se você vai ver lá em Gênesis 12, nos versos 1 e 2. E Abraão falou, e Deus falou com Abraão, eu vou te mostrar para onde você vai, irmão Antônio. Não sabia nem para onde ia. Se fosse eu, irmão Antônio, eu falasse assim, peraí, deixa eu entender o que o senhor está dizendo. Quer dizer que eu estou aqui ganhando dinheiro igual água na bolsa, dando certo minha estratégia de intervenção. Aí o senhor quer que eu largo isso com a internet rápida que eu tenho, com tudo que está dando certo, e eu vou vazar, sair para um lugar que eu não sei nem para onde que eu vou? Você não está muito engraçadinho, não? Quer dizer que o senhor quer que eu troque o certo pelo duvidoso? Irmã Vera, eu ia falar isso, e tu? Abraão falou não, irmã Vera. Abraão creu. Largou tudo que ele tinha de promissor e saiu da terra. Ele estava onde? Em Arã. Saiu, sem rumo,
para a terra que Deus falou que ele ia ser próspero. Ele não sabia para onde que ele ia, não. Abraão creu que o melhor estava por vir. Fé na caminha, o melhor está por vir na minha vida. Páscoa, o melhor está por vir. Chega em Canaã, referência está em Gênesis 12, 5, depois você vai olhando aí. E Deus promete a Abraão que lá ele ia fazer dele a descendência dele ia esparramar. E Abraão aí cometeu o primeiro erro. Deus falou para ele, não leve parente, rapaz. E ele levou Ló. Eu acho que ele tinha razão, assim, eu acho que tinha, porque Ló era órfão. E aí não deu certo, uma vera. Foi dando problema com Ló. Mas aí Deus alinhou isso. Deus vai corrigindo as presepadas que a gente faz, sabe, uma vera? Deus fala uma coisa com a gente não faz o que ele manda, Deus realinha. Porque a misericórdia dele renova todo santo dia, não é? Canaã, terra prometida, veio uma crise de fome, Gibson. Abraão, em vez de confiar na providência de Deus, faz outra presepada. Vai para o Egito, irmão Antônio. E faz outra presepada, pior ainda, leva Sara. E Sara era uma Jose. Bonita que só. Aí chegou lá, o faraó endoidou com a mulher. Eu quero essa mulher para mim. Porque queria ficar com Sara para ele, para a esposa dele. Preste atenção aqui. Vocês já pensaram se Deus não interfere? Presta atenção, irmão Antônio, o que ia acontecer na história do povo? Se Sara tivesse ficado com o faraó e Abraão ficasse sem nada, prestou atenção como é que o rumo da história do povo hebreu era outro? Deus conserta de novo, irmã Vera. Abraão volta de novo para onde? Canaã. Olha Canaã de novo. Egito, Canaã, Egito. Deus dando livramento. Você vai ver isso aí na referência em Gênesis 10 até 20, Abraão no Egito. Então, de volta para Canaã, ele comete mais um erro. Agora ele está em Canaã. Deus tinha prometido fazer dele uma grande nação, não tinha? Sara foi ficando velhinha, ele falou, agora foi que deu. Cadê tu, Deus? Sara foi ficando velhinha, ele falou, cadê tu, Deus? Aí escuta Sara fala, pegue Agar e faça com ela um filho. Ele cai na besteira de fazer um filho com Agar. Nasce Ismael. Meu irmão Antônio até hoje está dando confusão. Porque Ismael gerou o povo árabe. Até hoje não dá certo com os hebreus, com os israelenses. Vai Deus corrigir de novo, não é? Deus é misericordioso, não é? Vai aprontando e a gente faz. O povinho difícil, menino, pior que o brasileiro. O brasileiro não aprende, não. Eu ia falar uma besteira aqui, mas eu vou falar não. Mas aí nasce, finalmente, Deus corrige e nasce Isaac, o filho da promessa. Isaac gera Esaú e Jacó. Isaac, parece que aprendeu umas besteiras com o pai. Nós estamos falando do pai da fé, hein? Abraão. Ele chamava Abrão nessa época. Isaac fala com Jacó, vá-te embora daqui, rapaz. Manda o homem sair de Canaã. Vai Deus corrigir de novo. Volta Jacó para Canaã. É lá que é o lugar que eles têm que ficar. Eu não falei que fazia fazer de vocês uma grande nação? Jacó volta para Canaã. E aí Jacó tem lá 12 filhos. Naquela época, irmão Antônio, o cara podia ter um tanto de mulher, se ele desse conta sustentar. E Jacó tem um punhado de filhos. 6 filhos com Lia, que para os muçulmanos é a mulher que é a mulher. Ele tem 2 filhos com Bila, 2 com Zipa e 2 com Raquel. Com Raquel ele tem um filho muito especial, que é José. Muito especial. Ele elogiava José demais, para lá, para cá, para cá. E o miúdo, chamava Benjamim. Mas ele gostava demais de José. E José, em vez de administrar bem a situação, ficava conversando fiado. Porque eu sonhei isso, eu sonhei aquilo outro. Os irmãos dele, peraí, esse cara está se achando. Como estava se achando, pegaram ele e venderam como escravo. Para onde? De novo, Egito.
Esse Egito e Canaã era um negócio complicado na vida dos hebreus, né? Meus irmãos, vai José para o Egito. No Egito, a gente sabe a história, né? José se torna governador depois de tanto livramento que Deus diz. Vem de novo fome em Canaã. Vai os irmãos de José lá buscar comida de novo. Olha a história se repetindo, olha o ciclo. Olha Deus providenciando. Meus queridos, o povo começa a multiplicar, igual rato, igual coelho. Muita gente hebreu no Egito, a ponto de ameaçá-los. Eles pegam a vida escravo. Tornaram-se escravos lá. Tinha muito prestígio na época de José, mas essa é uma outra história que depois eu conto. Mas nessa época, eles se tornaram escravos. Irmão, alguns autores falam em torno de 250, 300, até 400 anos, 4 séculos. Vai Deus de novo tirar esse povo dessa agonia. Moisés, vai lá libertar esse povo, Moisés. E eu falei no Lar Batista na sexta-feira, eu estava fazendo uma mensagem para eles, eu falei com ele, mas não é eu não, porque eu não tenho nenhuma unhinha daquele. Acho que nem um cabelinho, nada. Aquele era o cara. E Moisés vai lá falar com o faraó. Faraó, é o seguinte, Deus mandou você deixar meu povo ir. Por quê? Você acha que eu vou deixar minha mão de obra barata vazar? Rapaz, não brinca com Deus não. Deus está mandando, rapaz. Não vai não. Praga. Começa com os rios virando sangue, irmão Antônio. Abençoe, irmão Antônio. Você abre a torneira da sua casa, tomar um banho, chuveiro. Eita, agora cheguei cansado desse calor de Recife, agora vou tomar um banhozinho quente. Abriu água, aquele sangueiro, assim. É moleza, mas caminhão. Aí o homem fala, vá, pelo amor de Deus, vaza daqui. Quando ele, vambora galera, o homem muda de ideia, mano, na vera. E foi mudando de ideia assim, toda hora que mandavam, era rã, era piolho, o urso, era morte de animal, é muita praga. Até chegou numa praga que Deus falou assim, então eu sei como é que eu vou mudar o coração desse homem. Vou mandar uma praga que ele vai baquear. Essa praga era a morte dos primogênitos. Dura e cruel a praga, meus irmãos. A morte dos primogênitos é a motivação da Peshá, a Páscoa hebraica. A Páscoa que os judeus celebravam. Um ritual que devia acontecer antes deles saírem. Antes. Se era antes, eles precisavam acreditar pela fé. Eles precisavam acreditar pela fé. De fazer uma celebração antes dela acontecer, porque o melhor estava por vir. Qual era a promessa de Deus? Deus falou, olha, no dia da noite da Páscoa, todo hebreu devia ficar em casa, celebrando a Páscoa, e todos os primogênitos do Egito iam ser mortos. Como é que era o ritual dessa celebração? Você vai ver isso em Êxodo 12, no capítulo 12 de Êxodo. Separava um cordeiro especial. Não era igual a gente costuma fazer aqui não, viu, irmão Antônio? Aí está sobrando aqui, eu vou dar para o Lar Batista, vou dar para as meninas, vou dar para não sei o quê. Não é essas ofertas que a gente dá de sobra, não. Era o melhor cordeiro. Não era o magrelo, o mancozinho, não. Não era o manchado, não era o doente, não. Era o melhor cordeiro. O melhor. O melhor. Sem defeito, para ser sacrificado no dia da Páscoa. Se a família fosse mais uma lição que Deus dá maravilhosa, e lá em casa, isso lá em casa dá desquite da separação. Se jogar comida fora, aí Jô fala comigo, quer dizer que você prefere ter uma dor de barriga do que jogar comida fora? Eu falo, prefiro. Lá em casa, se jogar comida fora, irmã Vera, é bronca. Porque desde a Páscoa, Deus fala, se a família for pequena, vocês chamam 2, 3 famílias, mas não desperdicem. Juntem 2, 3 famílias e façam uma Páscoa coletiva, mas não desperdicem o cordeiro.
Deus ensinou isso para a gente desde o começo. Porque quando você desperdiça comida, meu irmão, a cada 4 segundos morre uma pessoa de fome no mundo. Quando você desperdiça, você está matando uma pessoa. Entenda isso. O sangue desse cordeiro deveria ser separado, recolhido, usado para pintar os umbrais da porta. As soleiras ali, olha. Esse sinal nas ombreiras da porta significava que ali morava uma família hebraica. O cordeiro era morto de dia, para ser consumido à noite, na nossa concepção. Por quê, irmã Vera? Porque na concepção judaica ele já estava consumindo o cordeiro no outro dia. Porque o dia dos judeus até hoje começa a que hora? Quando o sol se põe. Portanto, eles matavam o cordeiro de manhã, que era um dia, 14, para consumir no dia posterior, que era dia 15. Meus irmãos, isso é de uma coisa tão importante, porque vocês lembram que o dia que Jesus morreu à tarde. Se Jesus fica lá na cruz, sem morrer, e entra à noite, presta atenção. Ele ia ficar lá à noite. Os judeus não fazem nada depois das 6 horas. Ele ia ter que ficar pregado lá na cruz o sábado o dia inteiro. Só ia poder mexer com ele sábado à noite, irmão Antônio. Olha a complicação na profecia. Mas aparece um homem bom e justo, José de Arimateia. Eu amo esse camarada. Ele chega, interfere com o governador e fala: deixa eu tirar o homem de lá. Tira Jesus, antes de acabar o dia. Coloca no seu próprio túmulo. E os camaradas lá, os religiosos: como é que pode, você vai contaminar os túmulos da sua família com um sujeito desse que profana, que fala que é o Filho de Deus? A Bíblia fala: José de Arimateia era um homem bom e justo. Maravilhoso José de Arimateia. É outro que está na minha listinha para ter uma conversinha com ele quando eu chegar na eternidade. Além do cordeiro, era servido pães asmos, pães amargos, pães sem fermento. E por que o pão tinha que ser sem fermento, Mari? Porque Deus queria dizer assim para eles: é no meu tempo, sem precipitação. Na hora certa eu sei fazer as coisas acontecerem. E também era servido nesse banquete à noite, ervas amargas, para que vocês nunca esqueçam que durante esses 400 anos houve muita lágrima, houve muita dor, houve muita amargura. Estou libertando vocês disso, o profundo significado de pintar aqueles umbrais. Naquela noite, enquanto os hebreus estavam ali comendo um carneirinho do bem bom, pechar significa dizer passar por cima, saltar a casa. O anjo da morte saltaria aquela casa, passaria por cima daquela casa marcada, daqueles umbrais pintados. Só aquelas casas seriam poupadas. E todos os primogênitos que tivessem sem essa proteção morreria, até o filho do faraó morreu. Foi assim que ele cedeu e falou: tire esse povo daqui. Deixe. Moisés falou: vamos embora, galera. Finalmente, o homem cedeu. Por que os umbrais da porta foram pintados? Por que foi pintado? Presta atenção nisso, que isso é fundamental para a gente entender a nossa Páscoa cristã. Essa miúda chama Helena. É a neta preferida de Dona Josi. Ela nasceu em Portugal, em Lisboa. Ela tem poucos anos, está em Lisboa, mas ela é brasileira. Portanto, ela tem dupla cidadania. Mas ela tem passaporte português.
Hoje, no culto da manhã, lá em Portugal, na igreja de Moscavide, Helena estava lá cantando, já cantando igual uma portuguesinha. Helena já começou a assimilar os costumes dos portugueses. Ela tem poucos anos que está lá, irmã Vera, mas ela já começou a assimilar costume dos portugueses. É natural que isso aconteça, não é? Imagine, irmã Vera, daqui 20 anos, a quantidade de coisa que a Helena já aprendeu da cultura portuguesa. E imagine, irmã Vera, daqui a 50 anos, os filhos de Helena, se ela não volta mais para o Brasil, como é que será o costume dos filhos de Helena, os netos de Helena, os bisnetos de Helena, a quinta geração de Helena? Provavelmente já estão tudo aportuguesados. Então, sim ou não? É óbvio, né? Então, os hebreus estavam assim no Egito. 300, 400 anos aculturados, irmão Antônio. E aí veio uma coisa séria que estava acontecendo. Os egípcios tinham uma prática, irmã Vera, de escrever ali nos umbrais da porta uns versinhos, orações, supersticiosamente pedindo proteção. Eles escreviam lá, igual algumas pessoas, não tem umas pessoas que pegam uma Bíblia, põem dentro de casa, aberta assim, pensando que aquilo vai proteger a casa. Chega até empoeirado. Um dia eu fui numa casa de um amigo meu, a Bíblia está lá aberta, num pedestal lindo, maravilhoso, de mármore, empoeirada, que só. Como se fosse um amuleto, aquele empoeirado que só. Achando que aquilo, igual os hebreus acreditavam, que o que estava escrito ali ia dar para eles livramento. Por isso, Beta, que Deus falou, pinta essa porqueira aí. Pinta essa bestagem. Pare com essa bobagem de achar que essas oraçõezinhas idiota, que essa besteirada que vocês acreditam vai fazer algum livramento, que vai fazer livramento é minha ação. Por isso, pinte com sangue do cordeiro essas presepadas aí, porque o que vai valer é a minha promessa. Eu fico pensando assim, quando eu estava preparando a mensagem, será que teve algum hebreu, irmão Antônio, que caiu na idiotice de não pintar? Fala, sabe de uma coisa, eu vou confiar muito na minha oraçãozinha, tem dado certo até hoje. Você tem um filho primogênito, fala assim, até hoje está dando certo essa oraçãozinha que está pintada ali, vou pintar nada. Se ele fez isso, irmão Antônio, eu acho que ele se lascou, não. Agora, pode também ter algum egípcio, fala, sabe uma coisa, eu não vou trocar, quem sabe, esse negócio está, os hebreus estão pintando, e esse povo hebreu sabe o que faz, eu vou pintar a minha também. Pode ser que um primogênito do Egito tenha escapado. Então, como é que é a ferramenta que Deus trabalha? Os que confiam no Senhor não se abala, mas permanece para sempre. A exigência de Deus é confia em mim, abandone, rompam com essa cultura pagã, rompam com isso, por isso que a Páscoa é abandono, meus irmãos, ruptura com toda a cultura que agrada a Deus. Cuidado com esse negócio de ovo de Páscoa. Cuidado, meus irmãos, com esse negócio de coelhinho da Páscoa. Cuidado com esse negócio de chocolate. Isso é cultura pagã, não tem nada a ver com a Páscoa dos hebreus, muito menos com a Páscoa cristã. Cuidado com isso, porque você vai se aculturando. E você vai colocando uma prioridade de coisas e ações e presepada que não tem nada a ver com o valor absoluto do que significado da Páscoa. Depois disso, é tanto fato isso, que depois disso os hebreus começaram a usar o mezuzá. Vocês já viram que em toda casa, em filme, vocês veem muito isso, o hebreu chega, ele passa a mãozinha assim num recipiente que está preso na porta. Já viram isso em filme demais, não já? Tem um recipientezinho lá na porta, ele passa a mãozinha ali. Toda a casa de hebreu tem um mezuzá. Lá dentro tem escrito num pergaminho, uma coisa que a gente chama de claf. Que está escrito lá os versos de Deuteronômio 6, de 4 a 9. E Deuteronômio 11, de 13 a 21. Que fala só o Senhor é Deus. Então foi assim que foi instituída a Páscoa dos hebreus, a Pechá. E naquela noite, no Egito, houve muita dor, Mário.
E foi assim que o processo de libertação dos hebreus aconteceu. Então, entendam, na Peshá, na Páscoa hebraica, os elementos eram o cordeiro especial, imaculado, selecionado, especial, os pães sem fermento e as ervas amargas. Lembraram disso? Mas houve alguns realinhamentos ao longo da história. Primeiro, a gente não sabe, nenhum estudioso, nenhum teólogo, sabe como é que entrou o vinho na Páscoa hebraica, porque ela tem hoje o vinho. Mas aconteceu uma coisa que está na Bíblia, que foi o local de sacrifício do cordeiro foi mudado. O cordeiro só era sacrificado nas casas. Lá no Egito era assim, foi ao longo da história. Quando o povo sai do Egito, rumo à terra prometida, Canaã, eles formam 12 tribos em Canaã. Não era assim, irmão Antônio? As 12 tribos de Israel. Então, primeiro, eles são governados pelos juízes. É a época de Débora, a época dos Gideões. Gideão, Sansão. Depois eles falam assim, não, nós queremos, todo mundo tem rei, por que não pode ter? Então entra primeiro o rei Saul, depois o rei Davi, depois Salomão. Não deu certo. O reino se divide. 10 tribos formam o reino do norte, chamado Israel. Capital, Samaria. 2 tribos formam o reino do sul, chamado de Judá, capital, Jerusalém. Aí você vai ver lá no Novo Testamento que os judeus não se davam com os samaritanos. Olha a confusão criada lá atrás. Novamente nessa confusão, nessa presepada aí, o povo começa a introduzir na divisão do reino costume de outras nações. Aculturando de novo, Deus já tinha tirado desde lá, feito deles uma nação, agora eles dividiram-se e começam a pegar coisa pagãs e colocar na cultura deles de novo. Olha, irmão Antônio, povo difícil, não é? Na época do rei Ezequias, diga, irmão Antônio. Exatamente. Na época do rei Ezequias, o rei Ezequias foi o 13º rei de Judá, reino do sul. Então ele resolveu que o cordeiro só poderia ser morto no templo. Por que ele fez isso? Porque fala assim, olha, daqui a pouco esse povo vai começar, esse povinho que está tomando conta dos nossos valores, vai começar a sacrificar cordeiro e dedicar um Deus que não é Jeová, que não é o Eterno, para um Baal da vida. Então agora só pode ser no culto. Ezequias fez isso. Só pode ser no templo, Ezequias fez isso. Porque ele queria evitar que os próprios judeus, ou o meu povo que estava escravizando, ou que estava dominando, fizesse culto a um Deus falso, a um Deus pagão. Então os cordeiros eram sacrificados no templo, você vai ver isso em 2 Crônicas, 31 a 5. Essa prática também foi validada de novo pelo rei Josias, era o 16º rei de Judá. Então isso é fato. Então, resumindo, as 2 grandes lições da Páscoa judaica, que a gente não pode esquecer. Primeiro, a celebração da Páscoa judaica significa dizer libertação da escravidão. Anos e séculos de escravidão estava pactuado a libertação. Segunda grande lição importante, ruptura com a cultura pagã, que eles estavam se aculturando. Era preciso ter na memória daquelas gerações novas essa lembrança. Aí está descrita, eu vou ler o versículo em Gênesis 12, 26 e 27, diz o Senhor assim. Gênesis 12, 26 e 27, quando os vossos filhos os perguntarem, olha, Gibbs, que coisa maravilhosa. Que rito é esse da Páscoa?
Vocês respondem ao sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo inclinou e o adorou. Isso foi dito de geração em geração. A Páscoa exigia a presença de um cordeiro. Vixe. Aí você me pergunta, Moisés, aliás, eu pergunto para vocês. Vocês me perguntam, não, eu pergunto para vocês, eu pergunto. Se a Páscoa judaica... Jesus era judeu ou argentino ou o que era brasileiro? Argentino? Era, irmã Zé? Ucraniano? Jesus era judeu da gema, nascido em Nazaré. Jesus celebrou a Páscoa, irmã Zé? Celebrou? Celebrou. A Bíblia está falando que Jesus celebrou a Páscoa. Então eu pergunto para vocês, agora vocês me perguntem. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, ele fez a última ceia celebrando a Páscoa. Não foi, pastor Estácio? Procede? Então eu pergunto para o senhor, e como é que lá não tinha cordeiro? Na celebração da Páscoa que Jesus fez. Não é isso, irmão, pastor? Cadê o cordeiro? Jesus não era judeu? Jesus não celebrou a Páscoa? E onde que estava o cordeiro? Se você falar para mim assim, o cordeiro era ele, eu falo assim, não, o cordeiro não era ele, porque o cristianismo nem existia, Jesus nem tinha morrido. E aí, Gibson? Você já tinha pensado nisso, Gibson? Mateus 26, quando Mateus descreve, fala que no verso 17 a 19, que os discípulos prepararam a Páscoa. De 20 a 25, fala que Judas, é indicado como traidor, está na mesa, está lá todo mundo, e Jesus fala, olha, tem um cara que está sentadinho aqui que vai me sacanear. Está lá na ceia. De 26 a 30, Jesus celebra a ceia acontece. Nós estamos falando da preparação e da celebração da Páscoa. Marcos 14, de 12 a 26, fala a mesma coisa que Mateus. Valida o que Mateus falou. Lucas 22, de 7 a 23, fala a mesma coisa. Nada de cordeiro na mesa da ceia. Eu fiquei pensando, será que os três esqueceram? Será que os três esqueceram? Claro que não, né? Por que Jesus, como um judeu, não celebrou a Páscoa comendo um cordeiro, como exigia o ritual? Isso era indispensável. O cordeiro, os pães asmos e as ervas amargas. O cristianismo nem existia. Uma possível explicação, Gibson, é que os essênios, existia naquela época, era um ramo do judaísmo, eles não concordavam com aquilo que eu falei para vocês aqui, que Ezequias e Josias tinham feito, de só sacrificar o cordeiro no templo. Por que que eles não concordavam? Alguns falam que eles eram vegetarianos, porque João Batista, por exemplo, era considerado essênio, por isso que a Bíblia fala, ele vivia no deserto, se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, tá? Mas isso é em função dessa descrição bíblica. Mas nem todo essênio era vegetariano, mas os essênios tinham uma coisa que todo teólogo sabe. Os essênios não concordavam com esse negócio que o templo era o lugar sagrado daquele jeito, porque os próprios judeus tinham profanado o templo. Qual é a prova disso? Lembra quando Jesus chegou com um pirata e meteu a pirata na galera? O que o povo estava fazendo no templo? Então eles falavam, como é que vocês vêm falar comigo que o PT é honesto? Opa, não, não é isso não. Como é que vocês vêm falar comigo que aquele templo é sagrado, se lá está se vendendo coisa dentro do templo,
Se for sagrado desse jeito que vocês falam, não acontecia isso. Então os essênios tinham esse tipo de postura. Mas não tem nada que comprove isso na Bíblia. Então, assim, claro que Jesus poderia ter assimilado algum costume essênio. Exemplo, eu sou um cristão da gema, mas muito cristão mesmo. E eu já adotei alguns costumes e práticas dos judeus. Se vocês observarem, eu nunca escrevo nem mensagem nenhuma no nome de Deus sem colocar um apóstolo, porque aprendi na academia, quando eu estava fazendo os meus estudos acadêmicos, que os judeus respeitam muito isso, porque eles não consideram a possibilidade de apagar o nome de Deus. Então, simbolicamente, ali não está escrito Deus, uma referência ao Eterno. E eu achei isso tão maravilhoso, porque nós temos uma mania de falar Deus com muita facilidade, como se não fosse uma coisa importante, mas o nome de Deus para eles é muito sagrado. Então, eu faço a mesma coisa com Jesus, com o Espírito Santo, são pessoas cujas identidades não podem ser apagadas. Lucas e Marcos. Fala a mesma coisa a respeito disso. Marcos 14, 13, Lucas 22, 10, diz que Jesus sai e vai encontrar um homem que carregava um cântaro. Está na Bíblia aí, Mavera. Então, se ele for encontrar um cântaro, os únicos homens que carregavam cântaros eram os essênios. E eles faziam isso exatamente para se diferenciar. Por isso que, com certeza, um essênio participou no preparo da Santa Ceia. Porque Jesus fala, se você ler aí na sua Bíblia, você vai ver escrito isso. Marcos e Lucas retratam isso. Falando que Jesus falou, vocês vão sair e encontrar um homem, e esse homem carrega um cântaro. Portanto, com certeza houve participação de um essênio. Mas todo teólogo que tem conhecimento de causa sabe que Jesus tinha muito mais costume fariseu do que dos essênios. Por isso que eu estou dizendo que, às vezes, Jesus tinha alguma prática dos essênios, mas era, com certeza, fariseu. Por isso que ele pegava pesado com os fariseus. Então, veja bem, Gibbs, eu sou da teoria e da corrente teológica, como teólogo, entendo o seguinte, mais importante do que entender como o cordeiro animal deixou de ter importância na ceia, é entender como o Cordeiro de Deus ressignificou a Páscoa para os cristãos. A gente não sabe que momento que o Cordeiro sai. Por isso que nós vamos falar agora, concluindo essa mensagem, dessa Páscoa maravilhosa, a Páscoa do cristão, que tem tudo a ver com o pão e o vinho, que hoje a gente celebra. Se a Páscoa judaica, a Peshá, significou libertação da escravidão, ruptura com os costumes, a Páscoa cristã, preste atenção nisso, meu irmão. Preste atenção, isso é muito importante. A Páscoa cristã significa que nós entendemos que estamos diante de uma nova aliança, sacrifício do Cordeiro de Deus que purifica os pecados da humanidade. Páscoa cristã não é como a Páscoa judaica, que é um ritual. Páscoa cristã é a validação da fé, que o sacrifício da cruz e a ressurreição de Jesus nos garantiu um maravilhoso processo de reconciliação com Deus. Não existe nada mais maravilhoso que isso, reconciliação com Deus. Paulo, apóstolo de Jesus, mais maravilhoso apóstolo de Cristo, compreendia a mente de Jesus como ninguém.
judeu dos judeus, como ele mesmo se definiu. O homem era judeu para valer. Ele escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, quando estava tendo muita confusão lá. Abra sua Bíblia que você vai ver isso, em 1 Coríntios 11, 17 a 34. Paulo diz, 1 Coríntios 11, de 17 a 34. Paulo deixa as instruções para que os coríntios fizessem a ceia. Ele dá as instruções quanto à celebração da ceia. Fala, lá o povo estava pegando a ceia e fazendo uma anarquia com a ceia. Fazendo uma festa como se fosse 1 Coríntios 11, 20. Você vai ver essa história do 17 até o 34, mas eu vou ler do 23 ao 26, diz Paulo, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Olha quem está dizendo, é um judeu. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pão e vinho. Não tinha na mesa cristã cordeiro, animal. Com certeza absoluta, Paulo desconsiderou a presença do cordeiro animal para nos apresentar o Cordeiro de Deus, representando, olha aqui, o vinho representando o sangue de Cristo, o pão representando o seu corpo. Meus irmãos, entendam isso, Paulo era muito judeu. O cara instruía um judeu a beber sangue, irmã Vera. Beber um vinho falando que é sangue. O judeu, na Páscoa deles, o cordeiro, a carne do cordeiro era esturricada, porque não podia ter uma gotinha de sangue. Não é igual nós gostamos de uma carninha mal passada, não. Porque o judeu não admite de jeito nenhum consumo de sangue. Mas de jeito nenhum, irmão Antônio. E Paulo vira e fala, bebam isso como se fosse o sangue do cordeiro. Peste no preço. Então, Paulo nos ensina que muito mais importante do que um ritual de libertação aos novos convertidos do cristianismo, que é a prática cristã da ceia do Senhor. Era muito mais do que uma prática legalista. Pela fé, nós precisávamos aceitar que o Messias tinha chegado e inaugurado uma nova aliança. Então, Deus inaugura uma nova fase na história da humanidade, quando disponibiliza o seu próprio Filho para ser o Cordeiro Pascual. Por isso, meus queridos, não era mais preciso o sacrifício de um animal. Deixa eu concluir falando o seguinte. Quando eu fui escrever agora, um sufoco danado, minha tese de doutorado, eu me debrucei sobre um assunto do jogo, que era assim as similaridades que tem, irmão Antônio, o judaísmo tradicional, o judaísmo messiânico, o cristianismo, e eu tratei a Páscoa num capítulo muito especial. Deixa eu falar para vocês, aconteceu um episódio ao longo da história que forçou os judeus, Gibbs, os judeus a ter uma convergência com os cristãos. Forçou, sem eles quererem. No ano 70 da era cristã, o templo de Jerusalém foi destruído. Se o templo foi destruído,
aquela definição do rei Ezequias, do rei Josias, não podia ser mais acontecer, porque não tinha lugar em Jerusalém para sacrificar o cordeiro. Então, deixa eu falar para vocês. Hoje, na Páscoa dos judeus, eles têm vários elementos. Eles têm o matzah, que é o pão sem fermento, que significa a saída do povo no tempo de Deus. Eles têm o maror. O maror é uma espécie de um alface amargo, uma aiva amarga, igual eles usavam antigamente. Eles têm o charosete. O charosete é uma pasta feita com nozes, uva e maçã, que é para relembrar a argamassa que eles usavam para construir as casas, igual um tijolo. Eles têm o beitzá, que é um ovo cozido. Esse ovo cozido simboliza, olha, duas coisas. Primeiro, a esperança da reconstrução do templo que foi destruído e a esperança de que esse templo vai ser reconstruído. Então, eles têm um luto pela destruição do templo e a esperança da reconstrução. O ovinho está lá representando isso. Eles têm o vinho está lá na mesa. E eles têm o zeroá. O que é o zeroá? É um pedaço de osso com carne de carneiro, super assada, bem passada. Mas lembra, irmã Vera, o cordeiro não precisou ser mais sacrificado, eles querendo ou não. Eles vão no açougue e compram. O cordeiro não precisa ser mais sacrificado, involuntariamente. Exceto os judeus messiânicos. Todo judeu, ao celebrar a Peshá, involuntariamente, eles precisam aceitar que não é preciso mais fazer sacrifício do cordeiro, porque o cordeiro de Deus já foi sacrificado na cruz do Calvário. O Messias já chegou ao nosso meio. Páscoa cristã é celebrar Jesus crucificado, ressurreto no terceiro dia. Fazer isso em memória de mim. Deus nos abençoe. Querido Deus, obrigado pelo Senhor Jesus, teu Filho, Senhor Deus, sacrificado para pagar tudo no nosso lugar, tudo, absolutamente tudo. Ao dizer está consumado, Ele já assumiu tudo, Senhor Deus, no nosso lugar. A nossa tarefa é apenas aceitar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Portanto, se você está aqui hoje e não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não saia daqui sem Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.